Você deve ter visto o Sérgio Moro consultando o oráculo dele. Foi uma daquelas fotos jornalísticas que flagram a conversa do político via WhatsApp, que nem aquela em que o ex-presidente falava pro Bananinha parar de fazer coisa errada porque ele não iria visitar o filho na Papuda, lembra? Então, nesse papo do Moro, o interlocutor dele explica como o Moro teria que agir para não apanhar mais nas redes sociais depois de uma sequência de fotos gargalhando ao lado do futuro ministro do STF, Flávio Dino, que chamou muito a atenção na imprensa. O que também chamou a atenção é o nome desse conselheiro do ex-juiz, ex-boneco inflável vestido de Superman e ex-quase ministro do STF. O oráculo do Sérgio Moro é identificado como mestrão, no sentido de aumentativo de mestre. O que diz muito sobre os nossos tempos foi a revelação de que o tal grande mestre não é um jurista que ele conheceu na faculdade, nem um antigo companheiro da Lava Jato, é o assessor que monitora as redes sociais do senador. Quer um exemplo mais claro para corroborar a minha tese de que as mídias sociais estão destruindo a política e as democracias? Eu vou explicar. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, é um canal honesto, eu falo o que eu penso e não ganho nada por fora, nenhum pix, só os centavos dos anúncios que você vê aqui. Peço perdão antecipadamente pela picaretagem por trás de boa parte dos produtos, não é culpa minha. E eu não endosso esses produtos, endosso isso sim, meu livro, Missione, que está com 5 estrelas na avaliação de quem comprou lá na Amazon, link no post fixado. E eu vou te pedir também para dar o like ou dislike e deixar seu comentário, que é muito importante. Por último, mas não menos importante, se você é de Uberlândia e região, não perca a chance de me ver cantando Supertramp ao vivo com a nossa banda maravilhosa que se chama Supertrampo, porque Supertramp dá um trabalho danado. Vai ser amanhã, sexta, no London Pub. Os ingressos são limitados, normalmente se esgotam, então não chegue lá de surpresa. Clique no link que eu vou deixar no post fixado para garantir seu ingresso. São quase 3 horas de show, 7 músicos no palco tocando todos os clássicos dessa maravilhosa banda britânica. Vale muito a pena. Bom, não confundam o que eu vou falar com antipolítica. São todos vagabundos, tudo igual, desisto do Brasil. Mas, se você ainda acreditava ou acredita em Sérgio Moro, toma mais uma para você administrar. O mestrão, o assessor dele, segundo a apuração do jornalista Guilherme Amado, é um tipo de funcionário muito comum em Brasília. É aquele tipo de assessor que fica muito tempo num partido ou grupo político e quando o deputado ou o senador para o qual ele trabalha perde a eleição, o próprio partido arruma uma nova função para ele no gabinete de um outro parlamentar eleito. Não estou falando ainda sobre funcionário fantasma e nem dizendo que a prática é errada. O grupo político acha o cara competente, ele vai perder o emprego porque o chefe perdeu as eleições e o próprio partido arranja uma vaga para ele no gabinete de um novo parlamentar, o que é uma relação ganha-ganha. O antigo assessor continua empregado e o novo parlamentar passa a contar com os conselhos e a assessoria de um macaco velho que conhece os corredores e os bastidores da Casa Legislativa em questão. Não sei se é, mas parece ser o caso do Rafael Magalhães, o mestrão. O ponto que pega, na minha humilde opinião, é que, ainda segundo o Guilherme Amado no Metrópolis, o Rafael é citado no inquérito que apura prática de rachadinha na Assembleia Legislativa do Paraná. Eu vou deixar link para a matéria, mas vou ler um trecho. Magalhães é citado em um relatório do COAF que apontou uma série de saques em espécie com valores repetidos e indícios de fracionamento sempre em datas próximas ao final de cada mês, no período em que trabalhava na Corregedoria da Assembleia Legislativa do Paraná, chefiada por Arruda, Ricardo Arruda, do PL paranaense, que era o chefe dele. Então, gente, pelo amor de Deus, como é que o cara que se elegeu como paladino do combate à corrupção contrata alguém envolvido em escândalo de rachadinha? Eu sei que o desemprego caiu no Brasil, mas ainda não vivemos pleno emprego. Dava para arranjar alguém sem esqueleto no armário. Veja que eu não estou julgando ou prejulgando um cara que só foi citado. Estou mais uma vez invocando aquela máxima de que
A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então essa é a minha primeira reflexão sobre o episódio. Um assessor experiente envolvido num escândalo é o mestrão no zap do Sérgio Moro. Um mico total. A segunda reflexão é mais geral. Tem tudo a ver com o que eu falo aqui o tempo todo. Do que exatamente eu estou falando, minha amiga e meu amigo que me honram com a sua audiência? Eu estou falando do fato de que, seja através do grande mestre do Moro, ou seja através de qualquer outro responsável por redes sociais, políticos hoje em dia no Brasil, não sei como anda no resto do mundo, mas não deve estar muito diferente, políticos pautam o seu dia a dia, as suas opiniões, suas falas, seus silêncios, enfim, seus mandatos pela interação rápida, fútil, rasa das mídias sociais. Isso ficou muito claro ontem na sabatina do Flávio Dino. A gente enxerga perfeitamente o que é uma pergunta relevante, que busca esclarecer fatos, e o que é uma fala ou uma pergunta que tem um único propósito: produzir conteúdo para os seguidores do político que está falando. Ou gerar vídeos virais que vão fazer o político ser conhecido e admirado por mais pessoas fora da sua bolha. É óbvio que a demagogia e as falas para a plateia sempre existiram nas democracias, mas agora há uma diferença. Não tem mais filtro ético, nenhum filtro ético. A velha imprensa, com todos os seus defeitos, sabia que uma fake news descarada poderia afastar anunciantes e leitores. Já falei isso muito aqui e normalmente você me pergunta: sério? E os escândalos inventados? E as pessoas injustamente incriminadas? E eu te respondo, na maioria esmagadora das vezes, por trás dos escândalos, havia a chancela das instituições. A própria Lava Jato enganou muita gente, eu já disse isso aqui, porque vinha de autoridades da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça. Muito se fala em conluio da imprensa. Eu refuto porque é uma distorção do fato. Já fui jornalista de redação. Se um repórter tem como fonte um juiz federal que vaza um áudio relevante, ele publica, ou pelo menos publicava, naqueles tempos pré-internet. Por quê? Porque se você não puder confiar, estou sendo repetitivo, se você não puder confiar nas fontes de dentro da PF, do MP e do Judiciário, vai confiar em quem? As autoridades que manipulavam a imprensa são, na minha opinião, mais responsáveis do que a própria imprensa pelo descrédito em que as mídias tradicionais estão enfiadas. E para nossa tragédia, gente como Steve Bannon, o guru da alt-right americana, aprendeu muito rapidamente que com a mídia social e a campanha incessante para desacreditar a imprensa, o político consegue escrever suas próprias versões para absolutamente tudo. E como a imprensa tradicional está capengando, está enfraquecida, ela, para sobreviver, acaba em alguns casos, não vou generalizar, sendo pautada e alimentada pelas próprias mídias sociais dos políticos. É um círculo vicioso, onde pouca gente apura as coisas, onde o jornalismo investigativo, que é caro, vai ficando mais e mais raro, e o que a gente vê são coberturas de redes sociais ou transmissões de sessões públicas do Congresso. Então, essa é a verdade. A maior parte das notícias já nasce distorcida. Para a classe política, mais do que nunca, está provado que a narrativa, a versão dos fatos, se sobrepõe a toda e qualquer realidade. É o que justifica, por exemplo, parte do grande público engolir, sem questionamento, um deputado e ver a Copa do Mundo em Dubai e, sendo flagrado, mostrar um monte de pendrive e dizer que denúncia, isso aqui é denúncia, estou levando denúncias a Dubai. Para dar um exemplo do campo governista, é o que explica, por exemplo, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, dizendo que as denúncias de rachadinha, sempre rachadinhas, contra o André Janones, são invenção da extrema-direita que não se conforma com a ajuda que ele deu à campanha do Lula. O irônico aqui é que o Janones, sob um certo aspecto, foi o mestrão por trás da vitória do Lula. A janonização, que nada mais é do que assumir um nível raso de debate adequado à rede social, foi fundamental para a eleição do governo. E o que eu estou fazendo nesse vídeo é uma constatação que serve como alerta. Este é o nosso admirável mundo novo. E como bem disse o Flávio Dino, na ótima resposta ao Flávio Bolsonaro sobre regulação da internet, vai piorar muito daqui para frente com o avanço da inteligência artificial e do deepfake. Ninguém vai conseguir acreditar em mais nada. Pensemos sobre isso.
Eu sou Maurício Ricardo. Há cerca de um mês lancei este livro. Link no post fixado. Inscreva-se, ative o sininho. Não saia daqui sem deixar seu like ou seu dislike. Comente e lute pela democracia.